Da bancada do PCdoB, Renato Oliveira, na tribuna. Presidente, novos colegas, vereadores e vereadoras, eu trago hoje à tona novamente, por incrível que pareça, questão do alagamento lá no Fátima Alta. Não é o alagamento no Fátima Baixa. Alta, então, assim, é uma obra que está ali, ó. Isso ontem era um pouco antes das 5 da manhã. Isso é dentro da casa, né? Da casa. Próximo ao Instituto Federal. Nadando, né? Próximo ao Instituto Federal. Essa obra defendida com muitas unhas e dentes. Ainda lá atrás, conseguimos, na administração, ao seu fazer 80% dessa obra. Nós tínhamos quase certeza que essa obra seria pronta. Começou, para os nobres moradores saber, essa obra começou aonde? Começou lá na Mário Lopes. Lá no Fátima Baixa, na Mário Lopes. E parou lá na Avenida, lá na Caetano Melo Filho, com a Renata Delmese. Faltou poucos metros. E assim, o que se dizia? O que se dizia na época? Agora, depois aí no governo Guerra, depois nos outros governos até agora, que faltava a máquina. Quero dizer que eu não dei muita importância nas redes sociais, porque eu fui malhado bastante, porque votei aqui a favor de contratação de máquinas. Votei a favor de contratação de máquinas, em troca, porque disse que ia perder o de recurso, então agora tem máquinas. Se tem máquinas, por que essa obra não sai? Vereadores, colegas dessa legislatura, no começo dessa legislatura, lembram quando a gente votou aquela contrapartida. Que a contrapartida, no primeiro momento, nós precisamos... Era máquinas que estavam vindo. Agora a gente sabe que as máquinas, talvez, os pneus nem estão cheios ainda, porque estão lá entupidos lá no estacionamento, né? Máquinas tem. Mas as pessoas... Isso aí essa rua, essa residência fica ali, na Avenida Antônio de Souza, quase em frente ao Instituto Federal. Não é lá no Fátima Baixa, não é lá no Garbim, não é lá nessa residência que perdeu várias coisas dentro de casa. Perdeu custo, e é criança chorando, a gente não quer botar... porque aí coisa que é lamentável. E o secretário de obras, na época, que nos acompanhou, que sugeriu que nós fosse tirado algumas obras, algumas moradias de lá, e foi removido lá entre o Fátima Baixa até chegar ao Alta, foi o secretário Adinaldo Domênico. E essa obra, nós tínhamos certeza que nos primeiros anos dessa administração, essa obra seria feita. Então, está ali, essa obra não saiu, e ali também na rua Caetano Melo Filho. É bem numa esquina, talvez com um paliativo, com 50, 60 metros, estaria resolvendo uma boa parte dessa obra. Mas 80% dessa obra, 80% dessa obra foi feito lá atrás, e agora, pouco tempo, um ano atrás mais ou menos, eu digo pouco tempo, convidamos o prefeito, esteve lá juntamente com o presidente do bairro, com a nossa assessoria, mostramos para o prefeito que podia vir o sangramento. E a previsão é que mais chuva ainda. E pode ser que esteja até enganado aqui, né? Mas procurei no PAC, porque era uma obra... Não é, eu vejo que nem seria a obra do PAC, porque é uma obra simples, né? Mas não sai do papel. Não sai do papel, uma obra que várias vezes... Foi anunciado que essa obra começava hoje, começava amanhã. Deu problema na máquina. A máquina estragou, a PC estragou, não sei o que estragou. Então, agora, máquinas tem. O que falta é vontade política, porque senão essa obra já teria sido feita e essas pessoas não estavam com alagamento dentro das suas casas. Aí a questão, ali na Caetano Melo Filho, o rapaz fez uma proteção, poucos dias atrás... Tinha outro vídeo de 15 dias atrás, isso aí não é isso aí que foi de ontem de manhã. E nós estávamos lá numa atividade ontem, lá na universidade, depois lá em Anarec.
na Marco Polo, né? E sabendo que os moradores estavam assim. Então, a gente passou lá de manhã, depois, final da tarde, fazer um paliativo. Será que se a gente fizer um jantar beneficente, alguma coisa, ajudar o governo, não sei com o quê, com a boa vontade para que isso saia do papel? Porque não pode, as máquinas saíram. Eu quero dizer que, mais uma vez, consultei a bancada, votaria contra porque nós estávamos lá, o vereador Lucas, questão do Fátima abaixo do João Desorze. Nós queríamos a questão da escola João Desorze, que era para fazer o PPCI. Não, ainda o PPCI. Então, por isso, eu me disse, não, vou votar contra aqui, mas em contrapartida nós vamos ser beneficiados, porque vai ter máquinas em Caxias, vai ter máquinas. Então, não é só a cidade, o interior vai ser beneficiado, mas foi beneficiado aonde? Aonde que foi beneficiado isso? Pode ser que me passei ou não, né? 31 projetos do PAC foi... Porque eu achei que isso aqui não ia ser posto no PAC. Uma parte, e eu acho que nem foi posto no PAC, porque eu não encontrei mesmo, né? Porque é uma obra tão pequena, tão simples. Tão simples. Esses vídeos que tem a dizer que quando eu recebi ontem de manhã... porque me incomoda isso aí como se fosse minha casa. Não é? Essas coisas me incomodam. Ontem, quando eu estava recebendo aqueles vídeos, estava lá na UX ainda de novo mais alguns... As pessoas, mas o que tem que não... Pô, a ministra está aí e tal. Não é. Tem coisas que é muito pior que algumas coisas quando a gente vê as famílias que precisam tanto perder o pouco que se tem por causa da chuva, por causa da água. E isso, a previsão é que a chuva ainda venha mais ainda. Então, quando é uma obra grande, a gente entende, não consegue fazer, por isso, por aquilo, depende do PAC, não. É uma obra pequena, que foi mais de 80% dessa obra foi concluída. Onde tinha na encosta, tudo, tubulação até de 2 metros, depois foi para 80, depois foi para 1,20 m, e depois, agora, só uma tubulação de 80, para resolver, definitivo, uma obra. Sua parte, vereador Lucas. É triste, vereador Renato, ter que se deparar com essa situação. São vários casos como esse e em muitos lugares da cidade as coisas não andam. Sabe, vereador Renato, que eu até estou alegre lá no Planalto, porque tem CC, candidato a vereador, que está prometendo obra assim a dar com pau. Acho que lá no Fátima não tem, mas no Planalto eu estou bem feliz, que tem CC assim que está fazendo obra, está prometendo, chega a máquina, vai, inclusive em horário de trabalho. De que não é vereador, né? É candidato, é pré-candidato, né? E que usa da sua estrutura para fazer isso. É uma pena que tem lugar da cidade que não é assim, que a obra não sai, né? Lá no Fátima, acho que só tem o senhor, como o senhor é de oposição, eu também sou, mas no Planalto nós estamos bem assistidos. Não só no Planalto. Tem outros lugares que, olha, sai indicação, tem gente que grita e daí as obras saem. Mas quem sofre é o povo, infelizmente. Quando se tratam vereadores, pessoas de forma diferente, se privilegia só os amigos do rei. Enquanto for assim, a cidade, ou alguns lugares da cidade, vão seguir sofrendo bastante. Obrigado, vereador Lucas, pela sua parte. Só que eu gostaria de, se tivesse alguém do CC do governo, que dizer que é candidato a vereador, foi lá dizer que vai resolver o problema do bairro, eu vou levar ele na comunidade, foi esse aqui que resolveu. Eu não tenho essas coisas comigo. Eu não tenho isso aí comigo. Isso aí não. Eu quero que resolva o problema da comunidade. Foi o fulano de tal que resolveu, ótimo, está aqui, vamos resolver. Não esperar. Porque lá em 2013, 2014, quando foi feita a obra, ficou um pouquinho da obra para terminar e não se conclui essa obra. A obra do orçamento comunitário, exatamente, vereador Dombrowski, sabe bem do que o senhor participou, e foi feito várias intervenções lá entre Fátima Baixa e Fátima Alta. E agora essa obra, em frente ao Instituto Federal, lá o Instituto Federal estão pedindo para que o governo interceda lá pelo menos algumas cargas, se puder mudar as cargas em direção à represa, algumas coisas que não é nossa, a gente não entende nada. Os técnicos vão lá ver isso. Vão lá dizer, isso aí está errado, essas cargas têm que ser viradas em direção à represa, não em direção às casas. Então, algumas coisas nós estamos pedindo aqui. Se tivesse sido do governo, candidato a vereador ou não candidato,
somos parceiro para dizer que foi eles que conseguiram essa obra, porque nós não estamos atrás de quem é o pai da criança, nós queremos atrás de solução para aquelas crianças que estão lá embaixo d'água, Deus de madrugada. Então, presidente, eu quero o desabafo, porque aquelas famílias chorando ontem, e achei que ontem até o cachorro estava amarrado e ia morrer afogado da vizinha lá. Acontece que eles conseguiram salvar, mas as crianças conseguiram tirar lá para a rua, e a rua também já estava alagada. Deixo aqui esse desabafo, espero que o prefeito tome algumas providências nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado.